Olha o que o pastor deve ser: exemplo. Porque a igreja nunca vai subir num nível mais alto de fé do que o seu pastor, só seus obreiros também, seus evangelistas, os seus enviados. Os obreiros, os evangelistas seguem a pisadinha do pastor. É o mentor deles, é o pai deles, o pai na fé. Fique ao lado do seu pastor. Evita ser assediado por outros. Escute o seu pastor, seja igualzinho a ele. Se ele for, então seja. Uai, uma vez que decidiu ficar ao lado, vamos ficar ao lado, uai. Seja fiel. Aleluia. Porque Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir. Um ministério dividido não subsiste não, irmão. É melhor você, se você não crê no seu pastor, você não crê, é melhor você sair caladinho. Vai lá dar um abraço nele, um beijo nele, tá? Ósculo santo. Despede da família, da igreja, agradece. Sem facção, sem difamação, sem divisão, sem colocar. Porque o Espírito Santo não faz isso não. O Espírito Santo não é difamador. O Espírito Santo não fala uma coisa aqui e outra ali. O pastor pregou isso para nós. Está correto o que nós estamos ouvindo, colegas? O pastor deve ser irmão, hospitalizador ou hospitaleiro. Nós estamos numa era que a gente pode colocar a palavra, né? Fazer palavra, um dicionário para nós, né? O pastor tem que ser pai, o pastor tem que ser marido, só de uma mulher, conselheiro, conferencista, planejador, ministro para outros ministros, missionário, honesto, diretor, visionista ou visionário. Ele tem que ter uma visão. Ele tem que ver a coisa lá na frente. Ele não pode caminhar simplesmente pela vista do presente. Ele tem que caminhar pela fé. A fé, diz o irmão Branham, que é um binóculo de longo alcance. O namorado, mas a namorada, o pastor, tem que ver. O ministério do cavalo amarelo, antes que ele desça do branco, né, porque ele vem todo branquinho, o pastor já tem que ver que aquilo ali vai descer do cavalo amarelo. É só casar, ele vai descer do cavalo branco. A ovelhinha não vê. Aí o pastor é tido pelos pais da moça ou pela igreja. Ai, gente, afinal de contas, para que você tem um pastor? Ele é guia. Ele precisa de ser um mentor. Mentor animador. Anima todo mundo. Amigo. Ele é vigilante. Nós ouvimos que ele ora pelo povo e vai para casa fazer o quê? Contar piadas. Ele vai interceder, continua intercedendo pelo povo, chorando. Eu penso nisso, irmãos. Embora sendo humanos, né? O pastor, muitas das vezes, ele é babá. Babá, muitas vezes, babá cuida das crianças. O pastor, ele é um reconciliador. Ele reconcilia, embora entendendo que há crentes, há membros que são irreconciliáveis. Se há crentes irreconciliáveis, existe pastor também irreconciliáveis. Mas o ministério dele é reconciliar. Ele não é um alvoroçador. Ele é um diminua. Ele diminui o quê? O alvoroço. Ele apaga fogo. Ele é bombeiro, faz papel de bombeiro. Ele faz papel de bombeiro, ele apaga fogo. Ele é líder para outros líderes. Ele é professor da Bíblia. Paulo disse isso para Timóteo: exercita-te em ler
Ele tem que ser leitor. Ah, eu não gosto de ler. Eu sempre tenho que pregar para mim, porque se tem uma pessoa que não gosta de ler, é eu. E a gente sabe que quem lê mais pergunta menos. É ou não é? Então diga comigo, quem lê mais, pergunta menos. E segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 13, está lá, bem-aventurado. Bem-aventurado ser feliz, é feliz. Feliz o homem que lê. E que sabe também ouvir, né? Porque a maioria vai lendo, fica tão sabichão que não escuta nada. Bem-aventurados que lê e os que ouvem. E um bom ouvidor é um bom orador. Nós, os pastores, temos que nos educar para ouvir. Ouvir. Oh, meu Deus, está terminando o tempo, Jesus. Acabando o tempo. Ouvir. E ouvir não é fácil. Eu ouvi um pastor falar assim, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Para nós ouvir mais e falar menos. Mas nós, os pregadores, queremos falar toda hora. Deus tem misericórdia de mim. Aleluia. Deus tem misericórdia de mim, né? Então, intercessor. E outra coisa, além de porteiro, né? Pastor é porteiro. Motorista dos irmãos em Jesus. Motorista da igreja, hein? Muitas vezes. Ele é o líder da limpeza, o pastor é o líder da limpeza da igreja. Ele tem que vigiar quem é que está limpando a igreja, porque é o santuário, é o templo. Eu já vi igreja no mundo denominacional, e às vezes até entre colegas, ministros, eu não tenho responsabilidade pelo ministério dele. Minha responsabilidade é pregar, impor sobre eles nenhum deles. Verdade? É só pregar. Se fica pregado, a gente não sabe. A gente prega. Existem umas madeiras que não segura prego. Mas você chega lá, vai ver quem está limpando a igreja. Não tem membros para limpar. Aí ele não limpa, põe o vizinho lá, paga uma menina de short dentro da igreja. E a meninada vai limpar a igreja, joga sabão e brincando dentro da igreja, gritando dentro da igreja. Isto é perigoso. Se o pastor estiver nesse estilo aí, olha, irmão, é perigoso demais, porque o Eli deixou acontecer o que aconteceu com os filhos fazendo na casa. O que aconteceu? Ele caiu e quebrou o pescoço. Não precisa de ninguém apavorar que vai tirar e vai pôr outro. Não, Deus tira, Ele faz. Aleluia. A favor da noiva. A coisa acontece. As coisas acontecem. O pastor é o primeiro a chegar na igreja. E ele é o último a sair da igreja. Infelizmente, muitos chega, liga, como é que está o culto aí? Já terminou os cânticos? Ou já passou as ofertas? Dá para entender o que eu estou falando? Sem levar para o lado da crítica. Mas isso existe. Mas o Espírito Santo quer que nós tomemos a nossa posição. Para o nosso aperfeiçoamento. É o que Deus põe no meu coração para falar. E eu espero que isso está sendo de muita utilidade para o nosso elevo espiritual. Agora, todos os pastores enfrentam constantes críticas. Primeiro, o sermão não me satisfaz. Ele peleja e faz, língua do goiano, peleja. E lê as mensagens, aí vem a reprovação. Escreve, faz um script, é reprovado. Não satisfaz aquele irmão, não satisfaz aquela irmã. E se ele deixar, ele vira uma peteca na mão das pessoas, ou no sentimento das pessoas. Ele sempre enfrenta essa crítica. O sermão dele hoje não me satisfez. O sermão desse pastor não me satisfaz.
O culto está lento demais. Olha, o culto hoje demorou. É a crítica. O pastor põe nós de pé e esquece de mandar nós sentar. O pastor que fala que vai terminar e leva mais 1 hora falando. Tem críticas que o pastor tem que ignorar. Porque o irmão fala assim, se fosse eu fazia isto. E o pastor tem que ignorar porque não é ele que vai fazer. Quem vai fazer é ele. Ou faz certo ou faz errado, é ele que vai fazer. E é fazendo que nós aprendemos a fazer as coisas certas. Correto? Ele enfrenta essas críticas. Os filhos do pastor não são exemplo de acordo com os ensinamentos. Uma das coisas mais difíceis na vida de um pastor é saber que possivelmente será traído por pessoas que ele ama tanto. Isso é doído demais. Mas precisamos de comer o docinho da mensagem.